Meu nome é Mônica. Como era a sua relação com seu marido antes de todo o ocorrido? Como falam, em todo relacionamento no começo é bom. E realmente o nosso era totalmente diferente no começo. Ele não se mostrava ser agressivo, se mostrava um cara bom e que estava disposto a ficar comigo. Me tratava bem e queria que começássemos uma família. Na minha primeira gravidez da Gabi, ele já tinha mudado. Já não estava sendo mais o homem que eu conheci. Ele já estava dando indícios que era um cara complicado e agressivo. Na gestação da Gabi, ele não passava muito tempo em casa e quando estava em casa era grosso, frio, não fazia questão da nossa filha. Passei a gestação da Gabi praticamente toda sozinha e na gestação do Matheus, tivemos o Matheus porque eu imaginava que um filho traria o cara que eu conheci no começo de volta, mas isso não aconteceu. Com o tempo, ele só piorou. Como foi para você lidar com as brigas e discussões entre seu ex-marido e seus filhos? Quando acontecia esses conflitos, brigas, eu me recuava e procurava não me meter, porque eu sabia que se eu me metesse, iria sobrar para mim também. E se eu defendesse meus filhos de sua mão, a mão dele acabaria em mim, pois mais que eu saiba, o que ele fazia era errado. Eu não conseguia aceitar, não tinha como eu sair disso. Como deixar de viver aquele jeito. Estava o nosso casamento com o pensamento de eu já aguentei isso por mais de 20 anos, porque eu não poderia aguentar mais um tempo. Culpa ou arrependimento de algo? Se pudesse voltar no tempo, o que você faria? Me culpo sim, muito, pois penso que se eu tivesse percebido, enxergado e aceitado há tempo que ele não era um bom homem para mim, um bom homem para eu construir uma família, nada disso teria acontecido. Eu acreditava na mudança dele, acreditava que uma hora ele ia mudar, que ia deixar de ser esse marido e pai que ele era. Mas, claramente, não aconteceu. Se eu pudesse voltar no tempo, com a forma que eu consigo enxergar as coisas hoje, eu teria saído desse relacionamento, no primeiro sinal vermelho. Você se considera uma boa mãe? Pra ser sincera, não. Eu amo muito meus filhos, eles são tudo pra mim. Mas diante do relacionamento, eu não colocava eles em primeiro lugar. Em vez de querer tomar uma atitude por mim e por eles, eu só pensava que esse era o jeito dele e que ele poderia mudar um dia. Tinha esse pensamento pela dependência e hoje enxergo que poderia muito bem priorizar meus filhos nesse tempo. Porque eles são tudo pra mim. Eu entendo eles não quererem ser tão próximos de mim hoje em dia, pois tem uma parcela de culpa pelo que eles passaram também. Porque eu permiti que tudo acontecesse. Enxergar e aceitar que o seu casamento não é o que você idealizou para a sua vida. É muito difícil, uma jornada longa. Mas sim, tem uma parcela de culpa por tudo isso. Você pretende seguir com a sua vida agora? Pretendo ser feliz agora em diante, me reencontrar e saber quem eu sou depois desse relacionamento. Espero que um dia meus filhos aceitem ter uma relação de mãe e filho comigo. Oi, meu nome é Matheus. Como é a sua relação com seus pais e sua irmã agora? A relação com minha irmã é boa, independente de tudo que aconteceu, independente do que aconteceu. Existe sim desentendimento, mas é coisa de irmão. E em relação aos meus pais, a gente continua afastados. Eu preferi assim e agora em diante eu vou seguir minha vida feliz. Minha mãe fingiu que não sabia. Meu pai descobriu e chegou nele um boato que ele tinha um filho bicha, viado e baitola. Eu tentei esconder minha sexualidade para os meus pais, mas o meu pai descobriu. E assim que eu cheguei em casa, ele não pensou em duas vezes em ser homofóbico comigo e me humilhou, me xingou e me espancou. Depois disso, parecia que ele não tinha um arrependimento de ter agido de forma que agiu com o próprio filho. Ele sentia vergonha de quem eu era, tinha nojo. Como ele dizia isso, era do diabo. Era contra o que a igreja dizia. Eu me senti sobre isso. Eu me senti humilhado. Como tudo isso começou? Bom, tenho 18 anos agora. Eu me descobri lésbica com 16 anos e me assumi para os meus pais com 17. Tudo começou quando me assumi e meus pais não aceitaram bem. Eles sempre foram muito conservadores, religiosos e isso atrapalhou muito quando eu me assumi. Eles não aceitaram quem eu tinha me tornado, a pessoa que eu me descobri. Eu apenas queria viver sendo quem eu verdadeiramente sou. Mas eles não lidavam bem com tudo isso e queriam me impedir. Principalmente meu pai. Meu pai sempre foi mais difícil de lidar do que a minha mãe. Ele é uma pessoa agressiva, rígida
bem rigoroso, tem opiniões machistas e homofóbicas, então tornava tudo mais difícil. Como você se sentia em relação ao relacionamento de seus pais? E como isso influenciou? Eu me sentia mal por ver a situação que meu pai fazia eu, meu irmão e minha mãe passar. Pelo jeito que ele nunca foi fácil de lidar. Ele não tratava minha mãe bem, era agressivo, machista com ela, mas ela não via como uma pessoa ruim, mas como uma pessoa que só tinha defeitos, e amor refortalece tudo isso. Então, ainda éramos uma família, mas não éramos uma família há muito tempo. Tudo isso influenciou de como tá nossas vidas hoje. Hoje em dia, me sinto liberta, vivendo sem medo de qualquer momento poderia acontecer alguma coisa comigo, com meu irmão ou com a minha mãe. O que você achou do divórcio de seus pais? Bom, foi uma jornada muito longa e complicada para minha mãe, para ela enxergar o que ela realmente precisava na vida dela. A vida que ela merecia de verdade, sabe? Sem todo aquele caso que meu pai fazia passar. Ela tentou por anos mudar ele, mesmo ele machucando ela. Tinha dependência emocional nele, e isso fez que ela só enxergasse o que estava passando. Depois que meu pai chegou a espancar meu irmão. Depois dele descobrir que meu irmão era gay. Então, fico feliz que a minha mãe conseguiu sair de tudo isso. Depois desse casamento que não fazia feliz. Agora ela está fazendo acompanhamento psicológico e procurando se encontrar de novo. Como é a sua relação com o seu irmão agora? Vocês ainda são próximos? Bom, depois do divórcio dos nossos pais, eu já estava maior de idade. Então eu me mudei para casa dos meus pais e levei meu irmão comigo. Atualmente estamos morando juntos e sempre nos damos bem, né? A maioria das vezes. A gente se entende, sabemos um que o outro passa. Vivemos nós dois no nosso canto. Se meu pai pedisse perdão e decidisse tentar aceitar você perdoaria ele? Vocês acham que poderia ter uma relação daqui em diante, depois de tudo que aconteceu? Isso é uma situação muito complicada, muito complexa. Como agora eu tô no meu canto, né, bem feliz com a minha vida de agora, o perdão dele não seria tão difícil. Não me sinto bem em voltar a conviver ou ter uma relação de pai e filha. Por mais que as pessoas podem mudar um dia, não se muda por completo e virar outra pessoa em um ano. Então, apenas perdoaria. Foram momentos da minha vida que, por mais que eu chegasse a perdoar ele, tudo que eu passei, os traumas que eu fiquei, eles vão ficar marcados para sempre na minha vida. Oi, meu nome é Antônio. Como você se sente em relação à orientação sexual dos seus filhos? Bom, eu me sinto muito chateado porque eu, como o homem que sou da casa, eu trabalho todo santo dia para dar tudo para esses meninos. Eu tento dar exemplo para o meu filho, já levei ele para muitos cantos para ver se ele aprende como eu sou, mas infelizmente eu não aceito isso e eu vou estar aqui se eles quiserem mudar de opinião. Você teve um bom casamento? Como era a sua relação com sua esposa? E você a via como uma boa mãe? Bom, eu tive um bom relacionamento, sim. Ela cumpriu o papel dela de mulher. Lavava, passava, assim como deveria ser. Como mãe, acredito que ela falhou bastante. Ela passava a mão na cabeça desses moleques. Por isso que hoje em dia eles são o que são. Mas até hoje, eu como sou um homem da igreja conservador, eu espero que eles melhorem. Há alguma coisa da qual você se arrepende? Eu me arrependo sim de não ter educado eles corretamente, assim como manda na Bíblia. Mas eu acredito que com a fé de Deus e com a minha fé, logo eles irão retornar à casa do Pai. Você já se perguntou como seus filhos se sentem em relação à própria orientação sexual, especialmente em um ambiente que pode ser rígido? Eles que deveriam perguntar como eu me sinto. Afinal de contas, como pode 2 filhos e ainda nascerem desse jeito? Eu me pergunto onde eu errei na criação. E como isso influenciou de mulher achou do divórcio de seus pais? Ai, é o pau. Era totalmente diferente. O nosso era. Porque tá com. Mas que eu saiba o que ele fazia. Já aguentei isso há mais de 20 anos. Mulher, não tá vindo, mulher, porque tava nossa. Tava nosso pensamento. Eu já aguentei isso há mais de 20 anos. Porque eu não posso aguentar mais isso por mais de 20 anos. Porque eu. No primeiro sinal vermelho.
E é trânsito. O que você pretende seguir com a sua vida agora? Pretendo ser feliz, agora em diante, me reencontrar e saber quem eu sou depois desse relacionamento. E espero que um dia os meus filhos aceitem ter um relacionamento. Tá bom? Fazer a pergunta. Em relação aos meus pais, a gente ainda tá afastado, porque... Deixa eu ver por que aqui. A gente tem desentendimentos, mas é coisa de irmãs. E meu pai descobriu que ele tinha um filho bicha, viado, baiteu. Eu tentei fingir que não sabia. Meu pai descobriu que tinha um filho bicha, viado, baiteu. Eu tentei fingir que não sabia. Meu pai descobriu que ele tinha um filho bicha, viado e baiteu. Não é não?